que começa agora. Jornal da Gazeta. Oferecimento Nossa Sabesp. Uma Sabesp para todos. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. E nós abrimos essa edição com o esporte. Hoje o São Paulo apresentou o goleiro Carlos Coronel e o meia Danielzinho para a nova temporada. A expectativa era grande, mas o presidente Júlio Casares não compareceu como de praxe à entrevista coletiva de apresentação dos novos reforços do São Paulo para a temporada. Em meio a um processo de impeachment no clube, o mandatário deixou para o diretor de futebol, Rui Costa, a missão de dar as boas-vindas ao goleiro Coronel e ao volante Danielzinho. São atletas que estão absolutamente integrados no nosso projeto, que fizeram muita força para estar aqui. Sobre o momento político do São Paulo, eu não consigo falar muito sobre. O que a gente jogadores sabe que está tudo controlado. Tanto o Coronel quanto o Danielzinho chegaram sem custos ao São Paulo. O goleiro assinou até 2028 depois de deixar o New York Red Bulls dos Estados Unidos e o volante, que não renovou com o Mirassol, fechou por 2 temporadas com o tricolor. O Danielzinho, inclusive, já apareceu no boletim informativo diário da CBF e pode estrear pelo São Paulo justamente contra o ex-clube dele domingo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Não tem nenhum tipo de ansiedade, não tem nenhum tipo de nervosismo e também não tem essa questão de algo a mais porque é o Mirassol. Aos 31 anos, o Danielzinho jogou 37 das 38 partidas do Mirassol no Brasileirão de 2025. E ele sabe muito bem o que fazer para continuar sempre em forma e quase sempre à disposição para atuar. O jogador não tem redes sociais e se cuida muito fora de campo. Muito conservador. Para mim, quanto menos mídia, para mim é melhor. Com a intensidade que os jogos estão pedindo hoje, você precisa se cuidar. E uma das coisas que eu mais faço é dormir. Eu durmo muito bem. Então, isso me faz recuperar muito. Quem tem tudo para não ter um dos sonos mais leves nos próximos meses é o Coronel. O brasileiro naturalizado paraguaio vem para disputar a posição com o atleta que mais vezes vestiu a camisa do São Paulo no ano passado. Foram 59 jogos para o goleiro Rafael. Estou chegando agora, estou me adaptando com muita humildade, mas também sempre procurando o meu espaço. Então isso deixei claro também para a comissão técnica, então é no dia a dia. O ambiente político segue se misturando ao futebol no São Paulo. E o que o torcedor mais deseja é ver o time tranquilo, bem na foto, ao final da temporada. E o futuro do goleiro Gabriel Brazão deixou a torcida do Santos preocupada no começo deste ano, mas o jogador tratou de tranquilizar os santistas. Em tempos do futebol como um negócio milionário, a lealdade é uma virtude que não saiu de moda para Gabriel Brazão no Santos. Eu estou muito feliz aqui e eu sempre falo que não é dinheiro, não é coisas que vão mudar o meu pensamento, né? Mas sim o propósito. Deus me colocou aqui num momento difícil da minha carreira, quando eu pensava até em parar de jogar. Muito feliz aqui e quero construir uma história muito bonita que eu venho fazendo, eu creio, né? É o meu desejo, sim. O Flamengo é o principal interessado em tirar o goleiro do Peixe. A diretoria santista vem fazendo o jogo duro, mas uma boa proposta pode acabar mudando o rumo das negociações. Sempre deixo nas mãos do clube para tomar essas decisões. O Santos foi o clube que me abriu as portas quando eu mais precisava e eu tenho uma gratidão eterna com o clube e eu pretendo fazer história aqui. As atuações de Gabriel Brazão com a camisa do Santos o transformaram em um dos principais goleiros do país. Dizer não para a proposta da maior potência do futebol brasileiro não é uma tarefa fácil, mas a esperança de dias melhores na Vila Belmiro faz com que o goleiro do Peixe inicie a temporada com uma mentalidade mais ambiciosa. A gente sabe que os clubes que você falou nos últimos anos vêm prevalecendo, né, no cenário do futebol brasileiro, mas como eu disse, eu acho que esse ano a gente já tem uma base muito sólida, né?
Remanesceu vários jogadores, o nosso treinador também. A gente já sabe a filosofia, a gente já sabe o que tem que ser feito. E eu acho que a gente tem que entrar para disputar títulos em todas as competições, né? A fome por títulos é tamanha que Brazão fez questão de voltar de férias 5 dias antes de seus companheiros. O momento que eu pensei de voltar antes foi em questão de ganhar um pouco de treinamento, um pouco mais de físico, e isso me ajudou muito, esses 5 dias que eu pude voltar antes. Por enquanto, o Brazão segue no Santos, mas chegadas e saídas movimentam os bastidores do clube. Enquanto o Gabriel Menino está fechado com o Peixe, o lateral Souza está de malas prontas para o Tottenham da Inglaterra. Eu não sei o que vai acontecer, mas é um jogador que tem muito potencial. A gente tem certeza que onde que ele estiver, ele vai demonstrar um grande futebol, tem tudo para ir para a seleção brasileira. Eu acho que é um dos grandes laterais do futebol mundial. E é com o elenco em reformulação que a busca do Santos por títulos começa já neste sábado contra o Novo Horizontino às 4 da tarde na Vila Belmiro, completamente lotada, já que todos os ingressos para a estreia no Campeonato Paulista estão esgotados. A nossa torcida é uma peça fundamental em todo o processo. Se você olhar o ano passado, quando nós mais precisávamos deles, eles estavam ali ao nosso lado e foi peça fundamental para essa arrancada na parte final do campeonato. E a gente tem certeza que eles vão nos apoiar, vão nos ajudar a conseguir esse título esse ano. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um policial militar que discutiu com um traficante de drogas numa comunidade na cidade de São Paulo. O carro do PM foi encontrado carbonizado. O repórter Luciano Penteado está no DHPP e tem mais informações. Boa noite, Luciano. Alguém já foi preso? Olá, Fernanda. Pois é, boa noite para você e para todo mundo. O soldado Fabrício Santana, de 40 anos, está desaparecido desde quarta-feira, dia 7, quando ele foi visitar o pai e também o filho, que moram em uma comunidade no extremo da zona sul da capital, mais precisamente no Jardim Horizonte Azul, ali na região do Jardim Ângela. E aí, durante essa visita, o soldado teria se desentendido com um traficante dessa comunidade. Os dois teriam brigado. Inclusive, ele chegou a ligar para o irmão, o soldado, para contar, que tinha se desentendido ali com um líder, de uma facção criminosa local. E aí, o que se sabe depois disso ainda é um mistério, é o que a polícia está investigando. Porque o Fabrício não mais voltou para casa, desapareceu ele e o carro. O veículo foi encontrado carbonizado numa área de mata de Itapecerica da Serra, próximo ali do local, mas o corpo não foi achado. Possivelmente, pelo menos é o que acreditam os investigadores, o carro foi queimado para apagar ali possíveis provas, contra as pessoas envolvidas. 3 testemunhas foram ouvidas e as 3 foram já liberadas, ou seja, nenhum envolvido diretamente está preso. A polícia procura, segue as investigações para localizar aí, tentar identificar o traficante e principalmente o soldado Fabrício, que por enquanto está desaparecido. Volto com vocês aí no estúdio. Luciano Penteado, obrigado pelas informações. Um buraco na pista central da Marginal Tietê causou a interdição parcial da via na capital paulista. Impactos foram sentidos no trânsito ao longo do dia. O buraco surgiu na pista central, perto da ponte da Vila Maria, sentido Ayrton Senna, na zona norte de São Paulo. Com a interdição, o tráfego foi desviado e o congestionamento alcançou 10 quilômetros na região por volta das 10 horas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego. Horrível, Tá horrível, tá terrível. Abriu uma cratera aí na frente, Tava vendo hoje de manhã, mas imaginei que ia estar tão trânsito assim. Hoje é uma sexta-feira diferente, desde as 5h40 da manhã, quando nós chegou, já estava desse jeito, tudo parado. Todos que vêm abastecer reclamam que hoje está fora do normal, o que está acontecendo, Pela manhã, equipes da prefeitura vieram até o local para avaliar o problema e tomar as providências necessárias.
De acordo com a Secretaria Municipal das Subprefeituras, o buraco foi causado por um dano em um poço de visita da galeria de águas pluviais, ou seja, a estrutura subterrânea responsável por drenagem que comprometeu o solo sob o asfalto da Marginal Tietê. A causa ainda está sob investigação, mas a principal suspeita, segundo a gestão municipal, é que o buraco foi provocado pela chuva de ontem. Não faz nenhum ano que outra cratera na Marginal se abriu por causa da sobrecarga na rede de esgoto em razão das chuvas. As obras só devem terminar em março deste ano. E enquanto os reparos são feitos, quem paga o preço é a população. Hoje, muita gente acabou se atrasando para seus compromissos. Tá terrível, travado. Vou sair de Pinheiros, são 1h10 até chegar na Carvalho Pinto, tem uma reunião em Campo Jordão. Tô atrasado. Tô indo para Guarulhos, o trânsito tá demais, hein? Povo de férias, mas tá embaçado. Tá um congestionamento muito grande, né? E vai atrasar um pouco. A Secretaria Municipal das Subprefeituras disse que o buraco foi causado pelo estouro de uma caixa de inspeção que já foi consertada. No entanto, a finalização dos trabalhos só deve ocorrer amanhã por causa da chuva que atingiu a região nesta tarde. A Companhia de Engenharia de Tráfego disse que monitora o local, que segue com interdição parcial. O cronograma para fazer o pagamento do IPVA à vista com desconto começa na segunda-feira. Quem optar pelo pagamento único vai obter desconto de 3% sobre o valor. Já quem quiser fazer o pagamento à vista em fevereiro ou realizar o parcelamento em até 5 vezes, perde o direito ao benefício. O cronograma de pagamento à vista ou da primeira parcela começa a valer na segunda-feira para veículos com placa final 1. Na terça será a vez dos veículos com placa final 2 e assim sucessivamente. O prazo vai até o dia 23 de janeiro para veículos com placa final 0. O pagamento pode ser realizado através da rede bancária autorizada em caixas eletrônicos ou pelo aplicativo utilizando o número do Renavan. Também é possível pagar o IPVA em casas lotéricas e cartão de crédito. Após 60 dias, o não pagamento resultará em multa de até 20% do valor total do imposto. As novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação já estão em vigor. Entre as mudanças, a carga horária de aulas práticas, que caiu, e a possibilidade de fazer as aulas teóricas online. Juliana está prestes a se tornar motorista. Ela deu entrada na nova CNH recentemente, com a ideia de usar o carro principalmente em momentos de lazer. Saber usar o carro para uma eventual emergência. Vou usar a minha CNH principalmente para atividades noturnas. Então, quando eu chego do trabalho, vou para academia, vou para o clube jogar vôlei. Ou para final de semana, para encontrar meus amigos, ir no shopping. As novas regras da Carteira Nacional de Habilitação foram anunciadas pelo governo federal por meio de medida provisória assinada pelo presidente Lula e de uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito. A medida faz parte de um plano para reduzir custos e exigências para a emissão do documento. Entre as principais mudanças está a extinção das aulas teóricas em autoescolas. Todo o conteúdo será online e sem custo. O preço do processo inteiro, aliás, deve cair, segundo o governo, para no máximo R$ 180. Hoje, algumas escolas cobram até R$ 5.000 para emitir a CNH. O estado de São Paulo foi o primeiro a adaptar as novas regras, incluindo a que também acaba com o prazo máximo para tirar a carteira, antes de 12 meses. Agora, o tempo para finalizar é indeterminado. Vai fazer faculdade em uma outra cidade, troca de emprego, tem que se mudar. Ele acaba tendo a oportunidade, no momento que ele puder, ele volta e reinicia o processo de onde parou. Isso é mais comodidade para ele. E a partir de agora, a renovação passa a ser automática, mas essa etapa ainda aguarda a regulamentação do CONTRAN. Outra mudança e que tem gerado debates é a redução expressiva na carga horária obrigatória das aulas práticas. Antes eram 20 horas e agora passa a ser de apenas 2 horas. O aluno, se quiser, até pode fazer mais aulas até quando ele se sentir seguro, mas não necessariamente precisa ser em uma autoescola. Outra alteração do projeto.
será permitido fazer as aulas, mesmo as 2 horas obrigatórias, com instrutores autônomos, credenciados pelos Detrans. Acho que para quem aprende, antes dos 18 anos, antes de começar as aulas, talvez isso, de certa forma, facilite a segurança do trânsito. Acho que talvez seja um risco, assim. Eu vou optar por fazer mais horas antes de fazer o meu teste. A eliminação das aulas nas autoescolas e a redução da carga horária, segundo o Detran, não devem alterar o rigor das provas e nem vão impactar na segurança dos motoristas. Há uma quantidade de ações nas quais a gente pode aumentar uma fiscalização, acompanhar esse processo de formação de uma maneira mais próxima, para que assim a gente consiga, na completude do processo, identificar possíveis problemas e apontar esses possíveis problemas. Mas a gente vai acompanhando conforme o movimento for andando. E o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou hoje a medida provisória que autoriza a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. Batizada de Bom Condutor, a medida isenta motoristas de taxas ou de comparecerem aos Detrans estaduais, tornando o processo automático aqueles que não tenham cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses. O Brasil vai enviar 100 toneladas de medicamentos e insumos de saúde para a Venezuela, após a destruição do principal centro de distribuição de medicamentos do país vizinho em um ataque militar americano no último fim de semana. A primeira remessa da ajuda humanitária, com cerca de 140 toneladas, foi encaminhada nesta sexta-feira com foco no atendimento de cerca de 16 mil pacientes que dependem de hemodiálise. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a doação não compromete o atendimento de brasileiros que realizam o procedimento pelo Sistema Único de Saúde, estimados em cerca de 170 mil pacientes. O presidente Donald Trump disse que cancelou uma segunda onda de ataques à Venezuela após a libertação de presos políticos. Segundo a ONG Fórum Penal, 8 pessoas já foram libertadas. Em uma postagem na Truth Social, Trump classificou a soltura de presos políticos na Venezuela como um sinal de busca pela paz. Segundo ele, a decisão é um gesto muito importante e esperto. Entre os libertados está o ex-candidato à presidência Henrique Marques, que completaria hoje 1 ano preso. O presidente americano também afirmou que os Estados Unidos e a Venezuela estão trabalhando bem juntos, especialmente no que diz respeito à reconstrução da infraestrutura de óleo e gás do país sul-americano. Trump também escreveu que cancelou o que ele chamou de segunda onda de ataques contra a Venezuela e que, apesar de não parecer mais necessário, os navios americanos continuarão na região para garantir a segurança do país. O governo americano divulgou hoje imagens de mais um navio petroleiro apreendido no Mar do Caribe. Em uma entrevista à Fox News, Trump afirmou que levará tempo para que a Venezuela possa ter eleições, pois, segundo ele, o país precisa ser reconstruído. O republicano também revelou que a vencedora do Nobel da Paz, Maria Corina Machado, irá a Washington na semana que vem e disse estar ansioso para cumprimentá-la. Logo após a captura de Nicolás Maduro, Trump afirmou que Corina não teria o apoio e o respeito necessário para presidir o país. No início da semana, a líder da oposição venezuelana indicou que pode entregar o Nobel a Trump por seu empenho em devolver a democracia ao país. Trump também ameaçou iniciar operações terrestres no México contra cartéis de drogas. Hoje, o presidente americano anunciou que vai se reunir com o colombiano Gustavo Petro. Na entrevista à Fox News, o presidente americano ressaltou que os cartéis controlam o país. Em resposta, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que encarregou o ministro de Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, de falar direto com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e, se necessário, com o próprio presidente Trump, a fim de tomar medidas que melhorem a comunicação entre os dois países. Outro país que vem sendo ameaçado por Washington é a Colômbia. Gustavo Petro declarou que temeu ser capturado pelos Estados Unidos, assim como Nicolás Maduro. Em entrevista ao El País, Petro avaliou que qualquer presidente do mundo pode ser retirado do cargo se não se alinhar com certos interesses. Esta semana, os dois líderes conversaram por telefone. E hoje, Donald Trump anunciou que se reunirá com o colombiano na primeira semana de fevereiro.
E voltamos a falar de esporte. A Copa São Paulo de Futebol Júnior segue com tudo. Hora de conferir as atualizações de Palmeiras, Grêmio e Fluminense na competição. 100% de aproveitamento e goleada. O Palmeiras fechou a fase de grupos da Copinha com tudo. Goleada por 9-0 diante do Batalhão. Só no primeiro tempo, o time alviverde balançou as redes em 5 oportunidades. O destaque da partida foi o Eduardo Conceição, especialmente por esse golaço. E olha que o garoto só tem 16 anos. Ao todo, o camisa 10 anotou 4 gols. E ó que ainda deu tempo para confusão no gramado, com cartão vermelho para os jogadores dos dois lados. Tudo isso aí só na primeira etapa. Depois do intervalo, mais 4 tentos fecharam o 9-0 para o Palestra. Esta foi a segunda rodada e o Palmeiras volta a campo no domingo, diante do Remo. Já o Grêmio enfrentou o Votoporanguense e levou 32 minutos para abrir o placar com esse gol do João Borne, no rebote. A resposta do adversário veio na segunda etapa, 1-1. Com esse resultado, os dois avançaram para a próxima fase da Copinha. Já o Fluminense fez apenas um gol aos 31 minutos do primeiro tempo com Palácios, primeiro gol do colombiano na competição. 1-0 foi o suficiente para o Flu chegar no mata-mata como líder do grupo 25. E o tão aguardado Paulistão começa amanhã e o estadual dessa temporada será disputado em um formato inspirado no principal torneio de clubes do mundo. Modelo europeu e tradição brasileiríssima. Essa foi a mistura escolhida pela Federação Paulista de Futebol para o formato de disputa do Paulistão de 2026. Já levando em conta o calendário adotado pela Confederação Brasileira de Futebol, que reduziu os estaduais desse ano para 11 datas, a FPF manteve os clássicos regionais para a competição aqui de São Paulo e adotou um regulamento bem parecido com o da Liga dos Campeões da Europa. Nessa temporada, os 16 clubes da Série A1 do Paulistão foram divididos em 4 potes e vão também se enfrentar dentro desse mesmo pote. Eles ainda terão mais 5 rodadas contra adversários de outros potes, no total de 8 partidas na primeira fase. As equipes do pote A, formado por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, jogam contra 2 times do pote B, que tem o São Bernardo, o Novo Horizontino, o Bragantino e o Mirassol. 2 do pote C, que conta com Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa, e ainda pegam um time do pote D, que é formado por Primavera, Capivariano, Noroeste e Botafogo. As 8 melhores equipes da primeira fase avançam para o mata-mata, que terá as eliminatórias em partidas únicas. A princípio, o Paulistão termina no dia 8 de março, mas a Federação Paulista de Futebol já trabalha para ter uma data extra para que a grande final do campeonato aconteça em 2 confrontos. Por que a gente decidiu assim? Porque nada altera o campeonato. O Campeonato Estadual de São Paulo começa amanhã e promete muita emoção em muito menos tempo. E o Corinthians apresentou hoje o Marcelo Paz, o novo diretor de futebol do Timão. Paz no Corinthians, ao menos na figura do novo executivo de futebol Marcelo, reforço de peso que chega pelas mãos do presidente para ajeitar as finanças e fazer barba, cabelo e bigode no Timão. É no fio do bigode, que o CT esteja protegido, que o CT seja um lugar de trabalho, seja um lugar que no dia que perde um jogo possa entrar aqui no CT e todo mundo está bem. E não a pressão tem que ser do portão para fora, na rede social. Aqui dentro a gente tem que trabalhar. Dívida com o Santos Laguna por Félix Torres está quitada? Já foi pago, né? Já foi pago e muito em breve é questão burocrática para que isso caia. E sobre o Transferban, né, eu acho que vai ser a nossa primeira grande vitória do ano. É um tema que eu deixo para o presidente, né? Porque ele é que é o cara que está na frente disso, junto com o departamento financeiro do clube. O Transferban caiu logo após a coletiva. Com Félix Torres a caminho do Internacional por empréstimo, o zagueiro Gabriel Paulista, ex-Besiktas da Turquia, está chegando.
Um atleta que fez todo o esforço para vir para cá, que abriu mão de dinheiro para vir para cá, que veio como agente livre. E tem muita gente que quer fazer esse mesmo movimento. Yuri Alberto, que voltou da Itália, está na mira da Lazio. Ano passado foi a Roma que tentou levar o atacante do Corinthians. Houve a proposta, sim, mas ainda não é a proposta que atende o Corinthians. Yuri ainda não está pronto para a estreia contra a Ponte Preta na Neoquímica. Oportunidade então para Pedro Raul, que retornou finalmente mostrar serviço. O Pedro Raul faz parte do elenco, desde o primeiro dia treina, certamente estará na lista para domingo e certamente vai ter chances. Domingo começa para valer, jogo em casa, fiel torcida e aquela ansiedade de louco do bando. Quero cantar o Poporó Popó com a galera, já botei minha filhinha quando eu estava em Fortaleza, depois do anúncio aqui, cantando o Poporó Popó com ela adorou, né? Livre do transfer ban nesse momento, o Corinthians tenta evitar uma próxima punição da FIFA. De acordo com a apuração do Gazeta Esportiva de ontem, o Tajeres da Argentina está jogando duro na negociação pela venda do Rodrigo Garro. Marcelo Basejo, repórter do Gazeta Esportiva, também na apuração do Matheus Vasconcelos, nosso produtor, entraram em contato com a presidência do Tajeres. O homem lá é muito duro na queda, mas hoje eu conversei com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o Stabile me garantiu que o Corinthians vai fazer uma proposta na casa de 23 milhões de reais, livres de impostos para o Tajeres, para resolver terminar com essa novela e daqui para frente é ter muito juízo nas próximas contratações para não repetir os erros do passado. É um ano que dificilmente vai ter uma grande estrela, um investimento assim maior, porque talvez foram esses investimentos que trouxeram o clube, isso falando de muito tempo, né? Há uma situação financeira hoje que requer cuidado e que já está sendo cuidada, né? Então a gente está aqui falando de um transfer ban e eu tenho a pergunta do Tajeres. Então, esse tipo de situação que a gente tem que começar a reverter. Não vamos ter um elenco milionário, mas vamos ter um elenco extremamente competitivo. Depois de 25 anos de negociações, a União Europeia aprovou hoje o acordo com o Mercosul, dando origem à maior zona de livre comércio do mundo. O tratado histórico vai afetar 720 milhões de consumidores dos países envolvidos, inclusive aqui do Brasil. Vamos a Brasília, de onde o repórter Rodrigo Vicente traz as informações. Rodrigo, boa noite. Demorou, né? Mas saiu. Foi de fato um longo período de discussão, Laerte. Boa noite a você, a Fernanda, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Gazeta. Para se ter uma ideia, as negociações começaram ainda lá no governo Fernando Henrique Cardoso em 1999. Tudo isso para chegar agora ao terceiro mandato do presidente Lula, que, claro, fez grande esforço para a concretização desse acordo. Inclusive, ele gostaria de ter realizado esse acordo ainda em dezembro, quando presidia o bloco do Mercosul, mas a assinatura, o processo só se concluiu agora. Bem, durante esses anos houve vários indicativos de que poderia se chegar a um denominador comum, mas resistência de ambos os lados, inclusive ou principalmente da França, impediram e travavam esse desfecho. Bem, a França, vale lembrar, possui o maior setor agrícola da União Europeia e tentou, claro, de toda a forma, de todo jeito aí, travar esse acordo, porque teme que haja aí malefícios aos seus produtores no país. A decisão foi hoje ratificada em reunião dos 27 embaixadores da União Europeia e abriu caminho aí para que Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, possa enfim assinar o acordo. A gente vai agora na reportagem entender como funciona, né, um pouco mais esse acordo. O acordo comercial prevê a redução ou eliminação gradual de tarifas de importação e exportação, além de regras comuns para temas como comércio de bens industriais e agrícolas, investimentos e padrões regulatórios. Juntos, os países somam um mercado comum com economias que somam 22 trilhões de dólares, segundo o governo brasileiro.
Para o professor de Relações Internacionais da Unifesp, Antônio Mota, há ganhos políticos que se sobrepõem à questão econômica. Do ponto de vista político, no contexto atual das relações internacionais, frente ao que é o governo Trump, ele indica uma aliança possível, um fortalecimento, uma ponte entre o Mercosul e a União Europeia. Para o Mercosul, uma das principais vantagens é que as tarifas de 77% sobre os produtos agropecuários enviados para a União Europeia serão eliminadas, beneficiando principalmente carne suína e de frango, pecuária bovina, frutas e vegetais. O acordo prevê o fim de taxas que, a depender do setor, pode ser imediata ou gradual, de 4 a 15 anos, com exceções para o setor automotivo. Isso cobre aproximadamente 91% dos produtos brasileiros. Um exemplo é o café. O grão já entra com tarifas zeradas, mas o café solúvel, além do produto torrado e moído, ainda será taxado por 4 anos. Diante do grande mercado, os europeus, contudo, acenderam um alerta. Itens que mais preocupam os legisladores da Europa são a carne bovina e de aves, cujas produções são majoritariamente do Brasil. E o temor é de uma invasão de produtos sul-americanos em caso de problemas na cadeia de produção agrícola europeia. Países que se opuseram ao tratado temem a concorrência sob regras sanitárias e ambientais menos rigorosas que as da União Europeia. Na França, protestos e bloqueios pressionaram o governo a rejeitar o acordo. Não é toda a agricultura francesa que está reclamando hoje, é o setor de carnes, bovinas e de frango também, que é um setor que já vem sofrendo uma competição intensa na União Europeia. Na outra ponta, há setores brasileiros com impacto negativo, como o de equipamentos elétricos, máquinas, produtos farmacêuticos, têxteis e metalúrgicos, que devem ser os mais prejudicados, pois são importados da União Europeia pelo Mercosul. Já do ponto de vista dos benefícios para a União Europeia, o especialista lembra que a questão das terras raras pode ser um ponto positivo, embora neste quesito a questão ambiental possa virar um problema para os países do Mercosul, em especial o Brasil. O acordo vai favorecer a exportação desses bens, que ajuda a transição ecológica. Só que a União Europeia não fala que o impacto ecológico da exploração desses minerais é enorme. Bem, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia será assinado no dia 17 de janeiro, no Paraguai, uma vez que o país agora preside o bloco. Mas diversos líderes se manifestaram hoje sobre o acordo selado. Bem, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse em vídeo nas redes sociais que o acordo beneficiará 60 mil empresas europeias que exportam para o Brasil, e ela destaca que mais da metade são pequenas e médias empresas. O presidente Lula disse que é um dia histórico para o multilateralismo e celebrou o acordo. Em uma publicação no X, ele disse que em um cenário de crescente protecionismo e unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico, com benefício para os dois blocos, disse o presidente. Bem, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também se manifestou em publicação nas redes sociais e disse que as salvaguardas, que são essas espécies de critérios que a União Europeia cria para tentar não criar um preço maior para os produtos que chegarão à União Europeia, são ações recíprocas que podem ser debatidas conjuntamente durante os processos de negociação. O ministro diz que, nas palavras dele, o nosso foco é na ampliação das oportunidades. Laerte, Fernanda, eu volto a São Paulo, aos estúdios com vocês. Obrigada, Rodrigo. E o anúncio do acordo repercutiu bem no mercado financeiro. O dólar comercial fechou a semana com desvalorização de 0,44%, cotado a R$ 5,36. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em alta de 0,35% aos 163.511 pontos. A seguir, deputada é atacada com explosivo em frente ao parlamento em Honduras. Rússia ataca a Ucrânia com míssil hipersônico e coloca novamente a Europa em alerta. Voltamos já já.
Domingo no Mesa Redonda, confira todos os lances de Corinthians e Ponte Preta. Tem ainda o confronto da Portuguesa contra o Palmeiras, a disputa entre Santos e Novo Horizontino e o placar de Mirassol e São Paulo. Nas cadeiras cativas, os jornalistas Rodrigo Vessoni e Felipe Facincani. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Neste verão, mais de 9 milhões de pessoas vêm para o litoral paulista. Por isso, a Sabesp investiu 2 bilhões de reais em obras na região em 2025. E você também pode ajudar, tomando banhos mais rápidos, fechando bem as torneiras, usando a vassoura em vez da mangueira, fechando a torneira enquanto ensaboa pratos e panelas. Sabesp, fazendo a nossa parte e contando com você. Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades. Para pesquisar, estudar, se formar. A aula ficou bem legal! Estou fazendo um curso de inteligência artificial. E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro! Daqui do alto da minha torre, em plena Avenida Paulista, eu já vi tanta coisa. Comemorações, manifestações, superações. Fui e sou testemunha desse espetáculo maravilhoso que é a vida. Mas o melhor é que você viveu tudo isso comigo. Cada riso. O meu programa está cada dia melhor para de vocês, minhas amiguinhas. Cada história que fez a gente vibrar. E pode acreditar, tem muito mais por aí. Informação, diversão e aquele gás que só a Gazeta tem. 2026 é nosso. Contratar um bom seguro envolve muitas variáveis. Para ajudar na decisão, é preciso oferecer a melhor informação sobre este mercado que se atualiza a cada minuto. Programa Seguro, todo domingo, 8h30 da noite. O presidente Lula sancionou com 5 vetos a lei que institui o Código de Defesa do Contribuinte. A norma prevê regras para o combate ao chamado devedor contumaz, cidadãos que deixam de pagar impostos de maneira planejada e recorrente a fim de driblar legislações tributárias. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que a inflação oficial do Brasil recuou e fechou o ano de 2025 dentro da meta. Com destaque para o recuo no valor das tarifas de energia elétrica residencial, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,33% em dezembro. Uma aceleração na comparação com novembro, quando o índice avançou 0,18%. Com o resultado, a inflação oficial do país fechou o ano em 4,26%. O que representa um recuo de 0,57% em relação a 2024, quando o IPCA subiu 4,83%. Segundo o IBGE, trata-se da menor variação desde 2018. Após figurar acima da margem de tolerância, o IPCA perdeu ritmo e voltou ao intervalo definido pelo Conselho Monetário Nacional. A meta era de 3%, com possível variação entre 1,5% e 4,5%.
A Justiça de São Paulo mandou soltar o presidente da empresa de ônibus UpBus, investigada por ligação com o crime organizado. A empresa que atuava na zona leste da capital teve contrato rompido com a SP Trans em dezembro de 2024, junto com o da Transwolf. Segundo o Ministério Público, era por meio da UpBus, então presidida por Ubiratã Antônio da Cunha, que ocorria o esquema ilegal. Ele é investigado por suspeita de organização criminosa e lavagem de dinheiro para a facção PCC e estava detido desde abril do ano passado. Outro sócio da empresa, Alexandre Salles Brito, conhecido como Buiú, também teve ordem de soltura. A primeira vara de crimes tributários e organização criminosa do Tribunal de Justiça de São Paulo converteu as prisões preventivas em outras medidas cautelares. Para o juiz responsável, foram consideradas longas demais. Já Silvio Luiz Pereira, o Cebola, e Décio Gouveia Luiz, o Décio Português, que possuem mandados de prisão em aberto, estão foragidos. Além da UpBus, a Transwolf também está proibida pela gestão de Ricardo Nunes, do MDB, de prestar serviço público em São Paulo desde janeiro, por causa das suspeitas de ligação e lavagem de dinheiro para o crime organizado. A polícia de São Paulo investiga uma onda de furtos e roubos a farmácias da capital. Um estabelecimento na Zona Leste foi alvo de nada menos que 8 ocorrências desse tipo só da virada do ano para cá. As imagens do circuito interno mostram um homem de camisa branca entrando na farmácia e já abordando 2 funcionárias do caixa. Ele anuncia o assalto e pede sacolas para colocar os remédios que queria roubar. Pois ele vai com uma das mulheres até uma das prateleiras em plena luz do dia e os 2 começam a encher a sacola que fica lotada de produtos. Em outra data e também durante o dia, 2 homens de boné aparecem nas imagens internas circulando pelos corredores. Um deles simplesmente pega 7 pacotes grandes de fraldas infantis e sai com elas nas mãos. Já no terceiro caso, são 3 bandidos. Eles chegam a avisar um casal de clientes que se tratava de um roubo. Um deles vai tranquilamente até o fundo do estabelecimento e pega vários produtos. E dessa vez é nas mochilas que eles colocam os itens. Mas como não cabem, eles também usam sacolas da própria farmácia para levar os produtos. Os criminosos levaram ainda os telefones celulares dos funcionários. A farmácia em questão é essa daqui que fica na Vila Inhocuné, na região de Arthur Alvim, na zona leste da capital. O estabelecimento pertence a uma rede popular com focos em vendas online e poucas lojas físicas, a maior parte delas na periferia de São Paulo. Além desses 3 casos, o mesmo comércio foi vítima de outros 4, totalizando 7 assaltos em 15 dias. Uma sequência ainda mais cinematográfica foi registrada em outra farmácia, também da Zona Leste. Foram 8 assaltos em uma mesma noite, a da virada do ano. Os criminosos arrombaram uma das portas para entrar e furtar vários itens de higiene, como shampoos, cremes e fraldas. O prejuízo estimado pelo dono é de quase R$9 mil. A Secretaria da Segurança Pública diz que investiga as ocorrências com identificação de testemunhas e coleta de provas que ajudem na prisão dos envolvidos. Este especialista em segurança pública alerta que grandes esquemas podem estar por trás de alguns roubos, sobretudo os que visam remédios caros e canetas emagrecedoras. E que mais que segurança local, é preciso investir em inteligência para acabar com quem está na outra ponta, financiando a rede criminosa. Esses produtos são roubados para serem vendidos. E nós precisamos atacar as plataformas digitais, identificar quem está comercializando esses produtos em plataformas digitais, reforçar a fiscalização e a investigação das farmácias que estão recebendo esse produto, fiscalizar e tentar controlar todo o processo de venda informal por WhatsApp, etc. Quer dizer, é possível desenvolver processos para rastrear esses produtos, investigar essas redes de distribuição e, com isso, digamos, tirar o oxigênio desse mercado ilícito de medicamentos ilegais.
Vamos falar da previsão do tempo e a cidade de São Paulo deixou o estado de atenção para alagamentos depois de uma chuva forte no fim da tarde. Cidades do ABC e Osasco, na região metropolitana, receberam um alerta severo da Defesa Civil. Não há ocorrências graves, segundo os bombeiros. Amanhã será um dia de tempo muito quente, muito ensolarado no período da manhã. Na faixa norte do estado, nem tem previsão de chuva. À tarde, as instabilidades aumentam nas áreas que fazem divisa com o Paraná e se espalham, então, pelo interior, com risco de temporais isolados. As temperaturas vão subir muito no fim de semana aqui na capital. No sábado, previsão de máxima de 34 graus à tarde. No domingo, 36 graus. E detalhe, não tem previsão de chuva, será um dia de pouco alívio. A aproximação de uma frente fria reduz um pouco as temperaturas na segunda, máxima de 29. O sul do Brasil segue em alerta. Temporais devem se espalhar pelos 3 estados. Em Santa Catarina, uma microexplosão provocou a queda da cobertura de um posto de gasolina. A informação foi confirmada nesta sexta pela Defesa Civil após análise das imagens. A microexplosão é um grande jato de vento e água que cai da nuvem de temporal de uma só vez. E durante o temporal, as rajadas de vento muito intensas fizeram o piloto desse helicóptero realizar também um pouso de emergência. Esses temporais são provocados pela formação de um ciclone extratropical no oceano e também associado a essa frente fria aqui. Então, no fim de semana, os acumulados podem chegar a 150 milímetros em áreas do Rio Grande do Sul, 100 milímetros no litoral de Santa Catarina e até 80 no oeste do Paraná. As rajadas de vento devem se intensificar, chegando a 90 km por hora em áreas do Rio Grande do Sul e 70 km por hora nas áreas em verde mais claro, chegando até o sul do Mato Grosso do Sul. No domingo, venta forte também aqui no estado de São Paulo, então em todo o litoral sul, com ventos de 90 km por hora, chegando até a Baixada Santista com 70 e até a região metropolitana de São Paulo. Lembrando que será no domingo um vento quente, por enquanto sem previsão de chuva. Amanhã tem mais notícias do tempo aqui no Jornal da Gazeta. Laerte. Mais um dia de protestos no Irã. São pelo menos 45 mortos e mais de 2.000 presos. Chegou ao 12º dia a onda de protestos no Irã. As ruas de Teherã seguem tomadas, carros incendiados e muita correria. O governo intensifica a repressão e bloqueia a internet no país. Cidades estão sem energia. Autoridades iranianas afirmaram que quem danificar patrimônio público poderá ser condenado à morte. E foi divulgado comunicado afirmando que a continuação da situação é inaceitável. Em pronunciamento na TV estatal, o Ayatollah Ali Khamenei chamou os manifestantes de vândalos e afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem as mãos manchadas com sangue dos iranianos. Tensão militar na Europa. A Rússia realizou um ataque à capital da Ucrânia, Kiev, utilizando o sistema de mísseis supersônicos Orishnik, que tem capacidade nuclear. De acordo com autoridades ucranianas, ao menos 4 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em decorrência dos ataques. A Força Aérea de Kiev informou que foram lançados 36 mísseis e 242 drones em seu território, que destruíram fábricas e uma infraestrutura energética que abastecia o complexo militar industrial do país. É a segunda vez que Moscou lança esse projétil contra o país, que pode chegar a 10 vezes a velocidade do som e, inclusive, pode transportar ogivas nucleares. O armamento é tido como uma das armas mais avançadas do país. O Ministério da Defesa russo disse que o lançamento do projétil foi uma resposta a uma suposta tentativa de um drone ucraniano atacar uma das residências do presidente Vladimir Putin no mês passado. Kiev nega e afirma que o ataque de hoje representa uma grave ameaça à segurança europeia e convocou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU e do Conselho OTAN-Ucrânia. A premier da Itália, Giorgia Meloni, reiterou o apoio à Ucrânia e defendeu que a União Europeia dialogue com a Rússia sobre a guerra. A líder italiana disse que o bloco deveria indicar um enviado especial para mediar o conflito. Em Honduras, deputada é atingida na cabeça por um explosivo. A deputada hondurenha Gladys Aurora Lopes
caminhava em direção aos jornalistas para uma entrevista quando foi atingida por um artefato explosivo. Gladys sofreu ferimentos na cabeça e nas costas. O ataque aconteceu em frente ao Congresso Nacional de Tegucigalpa, capital de Honduras. O Partido Nacional, ao qual pertence a deputada, alegou que o explosivo foi lançado por membros da oposição, que negaram o ataque. O atentado será investigado pela polícia. E atenção, estudante, o INEP e o Ministério da Educação vão divulgar o resultado do Enem na próxima sexta-feira, dia 16. As notas da prova e da redação estarão disponíveis na página do participante. O Globo de Ouro está chegando. No domingo, o filme de Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, pode render prêmios históricos para o Brasil. O Agente Secreto concorre em melhor filme de drama, melhor filme de língua não inglesa e melhor ator de drama, com Wagner Moura. A premiação é uma das mais importantes da temporada e dá visibilidade para produções no caminho até o Oscar. O filme acompanha a história de Marcelo, um professor que retorna para Recife durante a ditadura militar e tenta se reconectar com o filho, enquanto foge de um passado violento com a ajuda de aliados misteriosos. O Agente Secreto já ganhou 51 prêmios, entre eles Cannes, de melhor ator e direção, e o Critics' Choice Awards, de melhor filme internacional. Na categoria que tem mais chance, a de língua não inglesa, a obra disputa com produções que também foram destaque em festivais como Cannes e Veneza. Da Noruega, Valor Sentimental. É um filme sobre as complexas relações entre um pai, um cineasta carismático e suas duas filhas após a morte da mãe. Sirat, da Espanha, conta a história de pai e filho que viajam para o meio do deserto marroquino em busca da filha e irmã, que desapareceu em uma festa rave na região. A dupla se junta a um grupo e forma um forte laço, compartilhando histórias de vida e a esperança do encontro. A Única Saída é da Coreia do Sul. A trama mostra um homem de meia-idade demitido da empresa onde trabalhou por 25 anos. Após um período desempregado, ele acaba desenvolvendo um plano extremo e violento para garantir um novo emprego. O tunisiano A Voz de Hindraja traz a história real de uma menina palestina de 6 anos morta em Gaza. O filme usa os áudios do pedido de socorro e mostra a luta desesperada dos voluntários para resgatá-la. Em Foi Apenas um Acidente, da França, um mecânico reencontra e sequestra o homem que ele acredita ser um torturador na prisão iraniana. Mas, ao buscar outros ex-prisioneiros para a vingança, o grupo se divide sobre a identidade do suposto algoz. E as dicas da agenda cultural para quem vai passar o fim de semana na capital paulista. O cantor, compositor e percussionista pernambucano Otto apresenta o show Apocalíptico no Sesc Belenzinho hoje e sábado. Com canções próprias de sua carreira, o artista apresenta músicas impactantes e proféticas. Os ingressos custam de R$ 18 a R$ 60. Os shows acontecem na Comedoria às 8h30 da noite. A Pinacoteca apresenta a exposição Trabalho de Carnaval, que reúne mais de 200 obras de 70 artistas para discutir o carnaval como cadeia produtiva e expressão cultural construída pelo trabalho de milhares de pessoas, em sua maioria negras e periféricas. A mostra ocupa a grande galeria da Pina Contemporânea e se organiza em núcleos como Fantasia, Trabalho, Cidade e Poder. O museu abre de quarta a segunda, das 10 da manhã às 6 da tarde. Ingressos a partir de R$ 17. O musical Ney Matogrosso, Homem com H, visto por mais de 86 mil pessoas, retorna ao Teatro Porto em temporada até 30 de janeiro. No palco, o grande homenageado é interpretado por Renan Matos, que apresenta ao público várias nuances dessa figura tão importante para a cultura brasileira. O musical traz momentos pessoais e canções marcantes da trajetória do cantor. Ingressos de R$ 50 a R$ 200 estão disponíveis no site da Simpla.
Hoje completa 10 anos da morte de David Bowie, o gênio que revolucionou a cultura pop e ditou tendências. Sua capacidade de se reinventar a cada álbum, mudando radicalmente sua imagem, som, estilo musical e criando personagens ao longo de décadas, Bowie ficou conhecido como camaleão do rock. David Bowie desafiou convenções, gêneros e sexualidade. Usava penteados extravagantes, maquiagens fortes, se tornando não só uma influência de uma geração, mas um ídolo da cultura pop. Mesmo diante de uma batalha de 18 meses contra um câncer no fígado, sua genialidade e criatividade à flor da pele continuavam a produzir e no dia que completou 69 anos, lançou seu último álbum, Black Star. A casa de infância de David Bowie, em Londres, na Inglaterra, será restaurada e aberta ao público. O local irá promover oficinas criativas e de desenvolvimento artístico para jovens. David Bowie mostrou que você pode ser quem quiser, do jeito que quiser. E lembrando que os comentários do Josias de Souza e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e vídeo. E para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. Nós voltaremos segunda-feira às 7 da noite. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Até segunda, boa noite. Jornal da Gazeta. Oferecimento Nossa Sabesp. Uma Sabesp para todos. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. Em um escritório dividido em pequenos boxes, homens e mulheres trabalham. Um rapaz de pele clara regala os olhos com a mensagem na tela do computador. Sistema fora do ar. Começa um corre-corre. Homem com extintor nas mãos, papéis voam por toda a sala e até a máscara de oxigênio cai do alto. Altiva e confiante, a mulher negra chega ao escritório, vai até o computador do rapaz e restabelece o sistema. Todo mundo tem um nome para chamar quem é bom no que faz. Aí é profissa, viu? Mais de 100 institutos federais. Vem ser profissa também. Faça curso técnico ou superior de tecnologia. Mais de 150 milhões para o O Pronatec. governo do Brasil está do lado de quem busca crescer e investe para que você tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Homens e mulheres trabalhando em áreas diversas. Acesse... É mais oportunidade de emprego e maior renda para você. gov.br/mec/EPT. Educação profissional e tecnológica. Estudantes com computadores. Vem ser profissa. Técnicas em campo. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.